Gente, estava com saudade de vocês. Eu amo estar com vocês. Eu não sei você, mas eu estou muito pilhado para essa noite. Não, eu estou muito pilhado para tudo que a gente vai viver aqui. E eu sei que tudo que Deus preparou para esses dias, de fato, vai marcar a vida de vocês. A galera que vai estar com vocês é uma galera muito especial. Então, que vocês possam desfrutar de tudo que realmente Jesus preparou para vocês, de boa. Amém? Você está pronto aí, sim ou não? Não está pronto? Fala para alguém, coloca o cinto. Não, pode ser melhor, fala assim, coloca o cinto. A gente vai dar uma decolada. Que coisa boa, que coisa boa. Abra comigo sua Bíblia aí, se é que você pode. 1 Samuel, capítulo 9. Galera, geralmente a gente tem a cultura, às vezes em conferência, ler 1, 2 versículos. Quero me estender um pouco mais. Eu quero fundamentar um pouco mais o contexto que a gente vai falar. E eu sei que essa mensagem ela vai trazer você a frequência certa daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você está comigo, sim ou não? Que bom. Está ali, está aqui? Ok. Havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate. É tanto nome difícil, mas a gente vai lendo. Filho de Afias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, bonito, entre os filhos de Israel. Vê se tem alguém bonito do seu lado, assim, fala assim, é tipo você. Fala assim, tipo você. E alguém falou assim, ficou difícil, hein? Olhe pelos olhos da fé. E não havia em Israel outro mais bonito do que ele, desde dos ombros para cima, ele sobressaía diante de todos. Perderam-se as jumentas de Quis, o seu pai. E disse então o seu pai a Saul, filho, toma com você um moço, dispõe e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salaim, porém elas estavam ali. E passaram ainda a terra de Benjamim. Todavia, não encontraram. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para os seus moços, ou melhor, para o seu moço, com quem ele ia, vem, vamos voltar, para que não suceda que meu pai fique preocupado, não só por causa das jumentas, mas por causa da gente. Porém, ele disse, nessa cidade é um homem de Deus e ele é muito estimado. Tudo quanto ele sucede, vamos agora, lá então ele vai nos mostrar, porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis que, porém, se lá fomos, o que levaremos àquele homem? Porque pão a gente não tem, porque se acabou, e presente também a gente não tem para levar ao homem de Deus. O que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse, eu ainda tenho em minhas mãos um quarto de ciclo de prata, a qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Versículo 9. Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, dizeis bem, anda, pois vamos. E foram então à cidade onde estava o homem de Deus, e subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíram a tirar água, e lhes perguntaram, está aqui o profeta, está aqui o vidente? Elas responderam, está aí, eis aí os tem diante de ti, apresse-te, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tinha que então abençoar o sacrifício, e só depois comiam os convidados. Subi, pois, agora, que hoje os achareis. Subiram, pois, a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a essas horas, te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual gerás por príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis aí o homem de quem eu já te falara. Ele dominará sobre o meu povo. Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse, mostre-me, peço aonde é a casa do profeta, do vidente. Samuel respondeu e disse, eu sou o profeta, sobe adiante de mim ao alto, hoje. Comerás comigo e pela manhã despedirei tudo quanto está no teu coração, eu vou te declarar. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração quanto a elas, porque já se encontraram. E para quem estava reservado tudo que é precioso em Israel, não é para você,
e para toda a casa do teu pai. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, do menor das tribos de Israel, e a minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, os levou à sala de jantar e lhe deu um lugar de honra entre os convidados, que era cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: trazei a porção que te dei, que colocasse à parte com você. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa que havia nela e pôs diante de Saul e disse: eis que isto que foi reservado, toma e come, pois se guardou para ti, para essa ocasião. Ao dizer, eu convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia, e tendo descido ao alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, e eu irei contigo para te encaminhar. E levantou Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. E desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dizei ao moço que passa diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que eu vou falar, ou melhor, eu farei saber todas as palavras de Deus. Até aqui, galera. Eu sei que eu li um texto bem extenso para você se contextualizar sobre aquilo que Deus ele quer ministrar ao nosso coração. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que é um momento da nossa vida que a gente precisa encontrar a frequência de Deus para a nossa vida. Se nós não encontramos a frequência de Deus para a nossa vida, a gente vai passar uma vida inteira fora do nosso propósito. E por mais que o que nós estamos fazendo seja talvez algo que agrade o nosso coração e talvez aqueles que nos cercam, isso não necessariamente significa que nós estamos no centro do propósito. A Bíblia, nessa história que nós lemos, que fala do momento em que Deus escolhe Saul, a Bíblia nos faz claramente perceber que, se não fosse as perdas das jumentas, jamais Saul teria encontrado essa revelação que estava no coração de Deus para a sua vida. O que me faz perceber que algumas perdas e alguns processos na nossa vida, eles são extremamente importantes para que nós possamos entender as frequências ou a frequência de Deus para a nossa vida. E quando Deus ele ministrou meu coração sobre essa mensagem, e claro que eu quero trazer dentro de um contexto, de um ambiente profético, em que Deus ele traz os tesouros que estão escondidos dentro da gente, para que nós possamos viver na sua frequência, eu quero que você saiba que tudo que você está vivendo ainda não é nem a metade de tudo que Deus tem preparado para você. E quando a gente olha para a vida de Saul, ele certamente era um jovem que já tinha as suas ocupações dentro da casa do seu pai. E, de repente, havia no coração do pai dele toda uma expectativa de sucessão, de carreira, de vida, expectativa de futuro. Certamente, o seu pai, ele desenhou um projeto muito claro para a vida de Saul. Tanto é que aquelas jumentas que se perderam, galera, não se trata apenas de um animal de estimação, sabe, ou alguma coisa assim que a gente cria dentro de casa, por hobby, porque a gente gosta, tipo um sítio na roça. Não, aquelas jumentas representavam toda a estrutura de vida daquela família. Você imagina o seguinte, as jumentas, ela era o meio de sobrevivência e era a carreira que o próprio pai olhou para Saul e ele acreditava que o filho daria continuidade aos seus projetos. E de repente Deus vai lá e permite que o curral se abra e as jumentas se percam. E aí que a gente começa a perceber como Deus, ele não vai nos permitir perdermos a frequência do que ele quer fazer na nossa vida. E aí ele vai usar as situações mais inusitadas, as situações mais loucas, mais apavorantes, para trazer você para perto. E aí você entra naquele processo de reflexão, sem, muitas vezes, compreender se isso faz sentido ou não para a sua vida. Eu quero que, antes de mais nada, você saiba de uma coisa. Esses dias serão dias de muitas palavras liberadas sobre a vida de vocês. Esses dias serão dias de definição. Esses dias serão dias em que Deus ele vai trazer palavras assertivas ao teu respeito sobre esse lugar, sobre o que de fato Ele quer fazer com cada um de vocês, mas tudo que vocês precisam é se conectar à frequência do coração de Deus. Há um grande perigo, a familiaridade ela gera desprezo.
Você sabe por que Jesus chorou quando ele entra em Jerusalém? Porque ele percebeu que Jerusalém estava perdendo aquela visitação. Ou seja, todo o projeto que o pai tinha para Jerusalém, Jerusalém estava num processo de procrastinação, tardando aquela visitação. E a verdade é que Deus, ele prepara mesas, ele prepara momentos, ele prepara tempos específicos na nossa vida para trazer definições. Então, esses dias, o que Deus vai fazer com vocês é definir muitas coisas. Sabe, Deus reuniu vocês, não é para um movimento qualquer. A gente está aqui numa conferência em que o próprio Deus selecionou cada pessoa que vai estar aqui nesses dias, para que vocês possam realmente, sabe, alinhar a frequência do coração de Deus e viver exatamente o que Deus tem projetado. Alguém está comigo aqui, sim ou não? Então vamos, em primeiro lugar, a gente precisa o quê? Cara, eu não posso perder essa visitação. Eu não posso perder esse tempo. Eu não posso simplesmente permitir que o que Deus está ministrando ao meu coração se perca. Por quê? Porque eu acredito muito que as oportunidades, muitas vezes, elas não vão voltar na nossa vida. E aí Deus, ele sempre vai chamar a nossa atenção para que nós não nos tornamos escravos das circunstâncias às quais nós estamos enfrentando. Eu me lembro aqui, na Bíblia, Deus queria mudar a vida de um homem, e esse homem estava cansado de viver naquela condição, e Deus ali envia um anjo para lutar com ele de alguma forma, para ministrar a vida de Jacó. Eu fico pensando se Jacó não tem a sensibilidade de parar no Val de Jaboque, que significa um lugar vazio, para entender o que Deus queria ministrar ao coração dele. Ele não se transformaria no homem que ele se transformou. Eu fico pensando se Maria não se abre realmente para viver o que Deus tinha na vida dele. Eu fico pensando quantas vezes nós perdemos a grande oportunidade de definir a nossa história porque a gente não se conecta àquilo que Deus está fazendo. Então, a gente olha para essa história e eu quero que você se permita, porque eu creio que na condição, e eu quero que você entenda isso, na condição de um provocador de Deus dessa noite, eu quero que esse ambiente se torne um ambiente profético, onde nós vamos ouvir claramente aquilo que Deus, ele vai falar. Mais adiante, nós não lemos esse texto, a Bíblia diz que Saul ele foi levado a um ambiente profético, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele e ele foi transformado num novo homem. Por quê? Porque Deus, ele não quer apenas trazer uma palavra nesses dias, ele quer transformar você para que você possa ter uma mentalidade de realeza e viver tudo que Deus tem projetado para a tua vida. Uma das coisas que eu perguntei quando eu cheguei aqui, eu disse, me fala do público, como é que é a galera que está lá? Como é que é a conferência para esse ano? E Deus me fez entender a partir do que eu ouvi que, sabe, não é uma conferência para meninos, é uma conferência para homens e mulheres, jovens que querem influenciar a cidade, que querem influenciar a nação. Você não pode perder o tempo da visitação. A gente não pode perder aquilo que Deus está fazendo diante de tudo isso. Se tem uma coisa que eu tenho compartilhado muito, é que nós estamos vivendo dias de Babilônia. Então, se nós estamos vivendo dias de Babilônia, são dias de Deus levantar os Daniéis. Então, para Deus levantar os Daniéis precisam ter a percepção que a gente não pode perder o olhar de Jerusalém. Jerusalém é um relógio escatológico. Jerusalém profeticamente representa aquilo que os céus estão sinalizando. Eu não estou falando de um território geográfico, eu não estou falando simplesmente de uma visão sobre Jerusalém no sentido tanto geográfico e espiritual da Jerusalém cidade. Eu estou me referindo ao que o céu está apontando nessa estação. Então, acontece que Deus vai pegar alguém que sequer tinha uma linhagem sacerdotal. Ele não era da tribo de Benjamim, ele não era da tribo de Levi, de Judá. Ele não tinha nenhuma possibilidade de se tornar aquilo que Deus estava apontando naquele dia. Isso precisa ficar claro para você, porque muitas vezes a gente não tem dimensão do que Deus quer fazer com a gente. E simplesmente a gente usa a nossa história de vida, a circunstância a qual nós nos encontramos para limitar um tempo chamado favor. Ou seja, um tempo que o próprio Deus preparou. E eu acredito que essa conferência, tudo que Deus vai falar através da vida de cada pessoa aqui, e não só a partir do altar, a partir das experiências que vocês vão viver nas mesas, na troca, no relacionamento, isso vai definir muitas coisas na sua vida. Então vamos voltar aqui ao texto. Então pensa comigo, a família construiu algo que está representado pelas jumentas, que é toda a economia, todo o plano de carreira, todo o projeto de vida. É o projeto de vida. O que você vai ser? Cuidador de jumenta.
O que você vai ser? Eu vou dar continuidade ao que o meu pai faz. Eu vou estar ali envolvido dentro da pecuária. Só que de repente Deus vai lá e faz uma bagunça, porque é exatamente assim. Aos nossos olhos, existem momentos que Deus está bagunçando a nossa vida. Por que Deus está bagunçando a nossa vida? Porque Deus quer trazer a gente de volta à revelação do seu propósito. Por que Deus está mexendo em algumas coisas? Porque Deus não vai perder você. E a Bíblia diz que naquele momento, então, o pai fica preocupado, por quê? Porque as jumentas representavam fonte de segurança, projeto, sonho, representava estabilidade, representava continuidade, legado da família, e de repente Deus vai lá e fala assim, não, calma aí, eu preciso mexer em algumas coisas para trazê-los para o centro do meu propósito. Você está comigo, sim ou não? Não adianta, dá um pause aqui, não adianta a gente ter uma geração de Jó que sacrifica pelos seus filhos, como Jó, a Bíblia diz que Jó, apóstolo Enoque, sacrificava pelos seus filhos todas as noites. Mas a Bíblia diz que os seus filhos viviam de casas em casas e festas. Esse é o problema. Enquanto há uma geração que está ali pagando um preço para que os filhos não se percam, os filhos não têm compreensão, não valorizam o sacrifício dos pais. E quem não valoriza o sacrifício dos pais, quem não valoriza uma conferência como essa, quem não valoriza o que Deus está fazendo, cara, por qualquer vento acaba se perdendo no seu propósito. A Bíblia diz que os filhos de Jó se sacrificavam, ou melhor, enquanto o pai se sacrificava, eles ficavam o quê? De festinha em festinha. Uma geração que só quer entretenimento. Eu não vim aqui animar festa. A minha fase de pregar em conferência de jovens para animar festa acabou. Por quê? Porque eu estou aqui para trazer um destino para a tua vida. Eu estou aqui para ser como Paulo, dentro de um contexto de reconhecimento que essa casa tem um pai, mas dentro dessa paternidade dessa casa, dentro dessa revelação, eu estou aqui como um Paulo dizendo para Timóteo, cara, se você quer avançar comigo, eu vou ter que circuncidar você, porque embora tanto a sua avó quanto a sua mãe sejam judia, o teu pai, ele era grego, ou seja, existe uma influência grega sobre a tua vida. E o que é influência grega? Para vocês entenderem, influência grega é uma influência intelectual, uma influência das redes sociais, uma influência daquilo que as pessoas ministram, falam e que acabam realmente trazendo definição na nossa vida. Isso não é verdade, por quê? Porque há uma direção para a gente. Então, Saul, voltamos para o texto, Saul, não, vai ser Bíblia aqui hoje. Depois a gente ministra. Saul, ele de repente ouve do pai, filho, cara, o nosso projeto está em xeque aqui. A minha ideia de você fazer medicina, se você não achar jumentas, a coisa não vai acontecer. E será que Deus quer que você faça medicina? Ou é apenas uma expectativa sua? Não, a minha ideia aqui de ser pastor vai por água abaixo. Será que Deus quer que você seja pastor ou quer que você seja médico? Existem situações que vão confrontar as nossas expectativas. Existem situações que Deus vai expor as nossas motivações. Existem situações que Deus vai revelar projetos que estão escondidos dentro da gente que a gente não conhece. E o que é uma conferência se, muito mais do que cantar, se não é para definir a nossa história? A partir do que o céu está apontando. A Bíblia fala de um cara chamado Eutico. Quantos já ouviram falar desse cara na Bíblia? Atos capítulo 20. Sim ou não? Versículo 7. É um jovem. Paulo estava com pressa. Paulo tinha um propósito muito claro. Ele precisava chegar no porto de Mileto. É um contexto. O reino tinha que avançar. E Paulo queria fazer tudo aquilo rapidamente, porque ele queria voltar para Jerusalém, porque estava tendo uma festa de Pentecoste. Ou seja, ele queria cumprir a missão, mas não perder a presença. Só que quando ele chega em Troade para ministrar, esse jovem, ele simplesmente está sentado aonde? Na janela. E ele fica completamente desapercebido diante um sermão que demorou altas horas. Existe uma geração que quer ter profundidade com Deus, mas não quer abrir mão daquilo que te influencia lá fora para se conectar com aquilo que o céu está apontando. Você está comigo aqui, sim ou não? Então, volta para cá. Saul, vai procurar as jumentas. Opa, eu vou procurar as jumentas, porque as jumentas cara, é aquela história, né? Eu me lembro de uma menina que chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim, eu vou morrer, vai morrer porque ele me deixou. Eu falei, rapaz, agora que tu vai viver, que você estava morrendo com ele. Ela, como assim? Ele é o amor da minha vida, ele é tudo para mim. Eu falei, por isso que Deus está tirando ele de você. Porque ele era tudo para você. Porque Deus não vai dividir você com namoro. Eu só posso ser tudo para minha esposa porque Jesus é tudo para mim. Porque Jesus não me apresentou para minha esposa, Enoque, sabe, para me preencher, só me apresentou para ela porque era um cara preenchido. Enquanto eu fiquei com essa história de estar atrás dela, acabou. Então,
Deus está falando com alguém aqui, hein? Eu senti que foi o próprio Deus que acabou com esse namoro. E aí o que acontece? Perdeu a jumenta. Ok, perdeu a jumenta, o que eu faço? Meu projeto de vida, não passei no Enem. Ok, sua vida vai acabar porque você não passou no Enem? O que você está entendendo a partir desse processo da tua vida? O que eu entendi com o processo que eu vivi e que eu vivo? Ei, vem para cá, não dorme não. O que acontece? Tem um relógio aqui em cima? Não, pensei que era um relógio, não é uma tomada. Estou brincando, é só para falar assim para vocês. Não tire meu tempo, que eu vou pregar tudo que Deus mandou pregar aqui. E não adianta hoje. Essa mensagem vai entrar goela abaixo de vocês, porque eu amo vocês. E eu não posso sair daqui sem que você, de fato, esteja alinhado para aquilo que Deus está apontando para a tua vida. Eu descobri que, cara, é a gente que determina o nível que Deus ele vai liberar sobre a gente. Você lembra aquela história daquela mulher que ficou viúva e que os filhos foram levados, seriam levados como escravos se ela não pagasse a dívida? Sim ou não? E o que o profeta perguntou para ela? O que você tem na sua casa? Sim ou não? Ou seja, o que nos mantém realmente no propósito é aquilo que a gente tem por conta daquilo que a gente recebeu de Deus. E enquanto ela tinha azeite e tinha vasilha, ou melhor, enquanto ela tinha vasilha, tinha azeite sendo liberado. Enquanto, ou seja, você se abre para Deus, Deus te toca, Deus te visita. Voltamos para Saul. Então Saul, ele simplesmente, ele está ali em obediência ao seu pai, buscando o seu projeto de vida. Só que ele vai fazer um tour pelas cidades vizinhas e ele não vai encontrar as jumentas perdidas. Eu tenho uma palavra triste para você. Você não vai encontrar nesses dias o que você veio procurar nessa conferência. Eu sei que você ficou triste, que você nem reagiu. Mas o meu tempo de ser sensacionalista e esperar a plateia se mover para mim continuar ministrando, passou na minha vida também. Estou resolvido. Eu já estou resolvido. Então você não vai achar o que você está procurando nessa conferência. Não vai. Agora eu tenho uma palavra para você. Deus vai abrir os teus olhos para você entender que o que Ele tem para você é muito mais do que você pensa. Deus vai abrir os teus olhos para você discernir que vai além da expectativa que você criou. Tem a ver com aquilo que Ele projetou desde a eternidade. Porque os caras andaram várias cidades e não encontraram as jumentas. Irmãos, não era uma jumenta só, galera. Eram muitas jumentas. Alguém ia ter notícia das jumentas. Só que às vezes Deus esconde algumas coisas da gente. Deus fecha algumas portas. Deus, permite que alguns relacionamentos sejam bloqueados para a gente entrar na frequência do céu. E o tema da minha mensagem é essa: entre na frequência de Deus. Enquanto você não entrar na frequência de Deus, você vai fazer tudo, mas vai ter um vazio profundo dentro de você. Quando você entra na frequência de Deus, você não precisa fazer tudo, você só precisa fazer o que é certo. E quando você faz o que é certo, há um contentamento dentro de você. Já viu aquela galera que tem que ter uma palavra profética, tem que ter a música tal, se não tocar a música tal, o culto não aconteceu, se não fizer aquilo, a coisa não foi, se não fizer o corredor de fogo, Deus não falou. E por quê? Porque a gente vai criando uma forma a qual a gente quer determinar como que Deus faz as coisas. Só que de repente a jumenta não se encontrou e Saul cai em si e fala assim: cara, tá tarde, vamos voltar, meu pai vai ficar preocupado. Alguém aqui já saiu e já passou do horário um dia e ficou preocupado porque o seu pai ia ficar louco porque você não chegou no horário? Não pegue o meu testemunho, eu era especialista em fazer minha mãe me bater. Que eu falava: mãe, sai da igreja, eu estou voltando. E eu ficava naquela história do lanche. Minha mãe não era crente, que ela chegava em casa, meu irmão, só. Eu era especialista. Rolê, tal. E o culto acabava, Batista, acabava o culto ali, aquele horáriozinho certinho, direitinho, não passava. E o culto acabava 8h45, tinha que estar em casa no máximo 9h15. Chegava meia-noite em casa, dia de domingo. Tinha que apanhar. Saul falou assim: cara, meu pai vai ficar louco. Por quê? Perdi a hora. Vai ficar preocupado. Agora vai ser 2 problemas: a jumenta. Só que de repente, cara, aparece quem? Aparece um amigo dele ali, o servo dele.
Sabe o que eu amo, galera? Desculpa a filmagem aí. Sabe o que eu amo? É só baixar que dá certo. A luz atrapalha, faz uma sombra assim. Sabe o que eu amo? Eu amo andar com gente que não tem nome, mas tem direção de Deus. Eu tenho pavor de andar com os famosinhos que não levam a gente para lugar nenhum. Deus não está preocupado se a pessoa que você está andando tem prestígio na terra ou se tem prestígio no céu. E me parece que na história bíblica a gente tem que aprender que enquanto a gente não ressignificar os nossos relacionamentos, a gente não consegue chegar onde Deus está apontando. Segunda verdade que eu quero que vocês entendam: em alguns momentos de perda da nossa vida, é porque Deus vai ressignificar os nossos relacionamentos. Deus vai mexer na nossa mesa. Deus vai levar a gente, sabe, para se conectar a outras pessoas, no sentido de nos apontar o caminho. Ou seja, aquele moço que andava com Saul ali disse o seguinte: olha, cara, eu conheço o homem de Deus. Eu te faço uma pergunta: as pessoas que você está colando te aproximam de Deus ou distanciam você do teu propósito? As pessoas que você cola ampliam a tua revelação ou diminuem o teu conhecimento? As pessoas que você ouve te aproximam da mesa que o Senhor preparou ou faz você simplesmente retroceder e voltar para o teu passado? As pessoas que você anda, elas te conectam a projetos que estão no coração de Deus ou faz você autoalimentar as suas dores, os seus traumas, as suas percas? Não, vamos voltar, cara. Vamos voltar porque seu pai vai ficar louco. E, cara, eu quero andar com gente que me coloca para cima. Eu quero andar com gente que me cola em Deus. Eu quero andar com gente que cria e me conecta a ambientes que vão mudar a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Toda perda, ela faz parte de um processo que Deus vai nos conectar a sua frequência ou ampliar a sua frequência. Não é porque você está perdendo que você está fora da direção. Ou você vai ser conectado ou você vai ser ampliado na sua frequência. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, as quais nós não conseguimos entender, que muitas vezes nós podemos caracterizar como tragédias e dores, fazem parte de propósitos, os quais lá na frente. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda bem que perdeu algumas coisas na tua vida. Porque se algumas coisas não tivessem se perdido na tua vida, você nunca estaria aqui, talvez nessa noite, em outros ambientes que Deus preparou. Então pare de cultuar as tuas perdas, pare de cultuar aquilo que deu errado, pare de querer encontrar um sentido para aquilo que não aconteceu. Ai, eu queria que alguém viesse na conferência, Deus não permitiu vir. Eu queria que a galera viesse com mais força, Deus não queria. Mas eu queria que fosse assim. Eu quero dizer para você que Deus ainda tem um controle e Ele está criando um cenário perfeito para atrair você para a frequência dEle. Você não entendeu ainda. Por quê? Porque entre o que você projetou, foi isso que a Bíblia disse. O Senhor disse: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Pare para pensar aqui. Meu pai queria, porque queria que eu fosse, sabe, alguém que desse continuidade a toda a trajetória empresarial dele. Eu me lembro como fosse hoje, no dia que eu falei para o pai, eu chamado para pastor. Ele falou: você está maluco? Não criei meu filho para ser bandido. Eu disse: quer dizer então que pastor é bandido? Eu não estou dizendo isso. Eu falei: pai, o senhor está dizendo isso. Meu filho, não foi para isso que eu te preparei. Só que os caminhos de Deus são mais excelentes. E eu estou falando para alguém que está guerreando dentro de si mesmo, entre a direção que Deus tem para você e os teus sonhos pessoais. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus vai matar todos os teus sonhos. Eu quero dizer que Deus vai estragar completamente a tua festa. Eu quero dizer que Deus não vai nutrir nem com uma palavra a mais uma direção a qual Ele não tem para você. Nessa noite, nesses dias, Deus vai trazer clareza dos próximos passos da tua vida. Você já não pode mais caminhar por emoção, você não pode mais caminhar por precipitação, você não pode mais caminhar por influência de outras pessoas. Você precisa entrar na frequência do céu. O que o céu está apontando para você? Cara, quando o céu aponta, Ele paga a conta, Ele cria conexões, Ele prepara ambientes. Eu disse: Deus, eu estou no meio de uma loucura. Alguém já perdeu o pai aqui? Alguns. É uma coisa louca. Eu no meio de uma loucura, perdendo um pai, Deus falou para mim: constrói um colégio. Eu disse: Deus, você está louco.
Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus... Constrói um colégio. Eu quero tocar os jovens dessa cidade. Eu disse, Deus, mas eu preciso de muito dinheiro. Eu não perguntei quanto vai custar, eu estou perguntando se você está pronto para me obedecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meia obediência se chama desobediência. Não mandei me chamar para me pregar aqui? Eu não vivo de agenda. Não estou preocupado em agradar, e isso não é um desrespeito a essa casa, pelo contrário, eu estou aqui para, dentro do que Deus está ministrando no meu coração, alinhar vocês para onde vocês estão indo. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. É igual a menina, vou ficar sozinha. A última brasileira virgem, não tem ninguém, sai pegando qualquer um. Ei, que isso, querida? Fica calma, está vindo de longe, por isso que está demorando. A irmã Joia falou para mim assim, o meu está demorando demais. De onde que ele vem? O problema é que às vezes está tão perto que a gente não consegue reconhecer. Porque a gente criou o nosso próprio catálogo, as nossas próprias escolhas. A gente tem a nossa forma de fazer, sabe, as nossas próprias eleições. Então a jumenta perdeu. Diga para alguém, perdeu a jumenta. Que bom que perdeu a jumenta. Gente, para pensar aqui, porque na linguagem de vocês jovens, jumenta não é nada, né? Jumenta, o que é jumenta? Jumenta, por exemplo, no Nordeste do Brasil, quanto que custa? Nada. Só que você tem que entender que naquele dia, a Bíblia diz que o pai dele quis, era um cara rico. Rico por quê? Por causa das jumentas. Rico por causa da agropecuária, do serviço que ele prestava, do que ele desenvolvia. Então a gente tem que esquecer aqui a ideia de jumenta. Tem coisas que são muito preciosas. E enquanto você não perde, você não descobre os tesouros eternos. Está ao vivo? Irmão, eu tinha uma namorada bonita. Eu bonitão, menina bonitona, apaixonado nela, ela em mim e tal. Tá ao vivo? A mais bonita que eu já namorei. Edito isso aí, hein? Rapaz, às vezes você até encontra coisas que são preciosas, mas elas não são duradouras. Elas não têm a ver com a tua história de vida escrita desde a eternidade. Todo mundo olhava para si e falava assim, cara, esse cara vai ser cuidador de jumenta. Olha aí, ele está atrás do pai dele. Não, esse cara vai fazer isso, esse cara tem um perfil. Ei, porque agora todo mundo traça o nosso perfil. A internet está cheia de gente despreparada, que não vive ensinando sobre tudo. Todo mundo sabe sobre tudo agora. Todo mundo sabe tudo. Esses dias a menina falou assim, como vencer a procrastinação? Aí eu olhei para ela e falei assim, e aí, você é formada? Se não, você está em que período? Aí eu estou no 8º período, há quantos anos? Há 10 anos fazendo a faculdade. E você quer ensinar sobre vencer a procrastinação se você não venceu a sua? Como ser feliz emocionalmente? A pessoa está no 5º casamento. Eu falei, calma aí. Descobriu agora que é feliz no 5º? Eu não estou falando pastor. Pastor é o único habilitado por Deus para ensinar sobre todos os assuntos. Porque ele não ensina segundo o seu conhecimento, ele ensina segundo o temor e a palavra que Deus trouxe. Tudo bem, sei que vocês não queriam ouvir isso, mas eu não tenho outro cardápio. No frio, essas coisinhas assim, a gente come bebendo alguma coisa quente. Então vai bebendo quente para entrar dentro de você isso aqui. Porque você não vai sair dessa conferência fora da frequência. Vocês não vão mais sair daqui familiarizados com a unção. Porque a familiaridade com a unção gera desprezo. Esses dias, todo mundo, melhor mensagem. Sabe qual é a melhor mensagem? A do domingo. Que te alimenta para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo de novo. Então, perdeu a... O que perdeu? Jumenta. Ô, jumenta, perdeu a jumenta. A jumenta perdeu. Ok, perdeu. Se não perdeu algo na tua vida, vai perder ainda, porque tem coisas que você só se abre para Deus quando acontece. Tem coisa que só muda. Cara, as pessoas só valorizam depois que ela... Então, perdeu a jumenta ali, ok. Então, o que eu vou aprender? Perdas fazem parte, de um propósito para que eu possa descobrir algo mais relevante. Então, você não é nem a metade do que Deus sonhou ainda. Você não está manifestando nem a metade do que você é.
Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte, toda verdade como precisa, um teólogo, está dentro de você. Está aí dentro de você. Só que você está na guerra. Por que você está na guerra? Porque a gente sofre pelo espírito de Caim, pelo espírito de Balaão, a gente sofre pelo espírito de Coré. A gente sofre. Judas denunciou isso lá no texto. Essa galera caiu porque enveredou pelo mesmo caminho. Ou seja, a gente está ali num conflito de vida. Porque se a gente parar para pensar, a gente está sempre se comparando com a outra pessoa. A gente está sempre querendo encontrar a nossa história de vida na vida de outra pessoa. Você não vai encontrar a tua história de vida na minha vida. Você não vai encontrar o que Deus tem para você naquilo que eu estou vivendo. Então perdeu a jumenta. Vai para onde? Perdeu. Então o que Deus faz? Epa, define com quem você está andando. Minha avó falava isso. Diga com quem tu andas. Vovó era terrível. E ela falava isso com um sorrisozinho no meio da dentadura, assim, ó. Mahatma, esse menino que você está... Vovó, é gente boa. Isso não presta. Então, assim, cara, ele estava andando com quem? Com um moço. Me parece que na história da Bíblia, Deus ama usar pessoas que não têm prestígio na sociedade, mas têm prestígio no céu. As pessoas não reconhecem, mas são gente que nos aproxima. Por exemplo, já ouviram falar de Naamã? Sim ou não? Naamã, que é um general, sim ou não? Tinha medalha? Tinha, mas tinha lepra. O que adianta ser bem-sucedido fora, se dentro de casa você é reprovado? Na universidade você é uma bênção, na tua casa você é o demônio para tua mãe. Na igreja dos outros é uma bênção, na sua igreja você é um problema. Não é o caso daqui não, isso aqui está lá em Niterói, Rio de Janeiro. Eu só tenho que ter cuidado porque está tendo 2 conferências na cidade e os 2 pastores da cidade estão aqui. Eu estava agora no hotel, estava eu e o Felipe Valadão, igreja do lado e pregando na mesma cidade. Então, eu não sei qual igreja que é, se é na Nova ou se é na Lagoinha, mas é lá em Niterói. Então, calma aí. Você está comigo aqui, sim ou não? Para pensar. Naamã era um cara que tinha medalha, mas tinha problema. Quem que Deus usou? Usou uma menina. Qual é o nome da menina que apontou o caminho para Naamã? Me fala. Qual é o nome da menina que apontou o caminho que mudou a vida de Naamã? Cuidado. Cuidado para você não estar atrás de nome e você perder a direção. Às vezes a gente cria a nossa forma de querer achar a direção de Deus. Às vezes a gente cria a nossa cultura. A gente acha que Deus vai fazer. Cara, quando Deus quer fazer a coisa acontecer, Ele faz independente aonde você está. Aonde Deus te planta, dá certo. Aonde Deus, Ele gera um ambiente, a coisa acontece. Vem para cá. Saul, então, ouviu o conselho do... Será que tem alguém sem nome aqui para me dar um conselho hoje? Tem alguém aqui? Tem algum jovem aqui? Tem algum jovem aqui? Que você não está preocupado com o nome, está preocupado em cumprir o teu propósito? É você que Deus vai usar. É você. Deixa eu te falar uma coisa grave que eu vou dizer para você. Está tão tóxico essa história de nome, que Deus vai começar a usar as pessoas que ninguém está dando nada. Deus vai começar a usar as igrejas que ninguém está dando nada. Deus vai começar a fazer... Eu fui pregar numa conferência, eu vou falar para vocês, não me lembro de ter pregado numa conferência nos últimos anos da minha vida. 2 conferências me marcaram. E olha que, ultimamente, Deus tem me honrado um pouquinho, está nos lugares legais. Eu cheguei em uma conferência dentro da favela. Irmão, eu nunca vi tanto crente dentro daquele ambiente. Segunda conferência que eu fui agora no Espírito Santo pregar. Tem que trazer esse menino aqui. Eu cheguei no meio da conferência e ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Deus falou para mim que o senhor vai pregar aqui. Eu nunca me viu na vida, pelo Instagram. Eu falei, cara, amém. Vai dar certo. Pega o telefone, liga para minha secretária. Não, mas Deus já falou comigo. Não preciso falar com a secretária, não. Já falei com Deus. Eu falei, mas me ajuda, que eu sou um cara desorganizado. Liga para ela só para ver data, essas coisas. Não, a data eu já tenho. Deus já falou que está livre. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Aí eu falei assim, mas qual é o nome da sua igreja? Quem é o seu pastor? Meu pastor é meu pai mesmo. E a nossa igreja só tinha 4 pessoas. Só que Deus falou para assim, vai para o monte orar para ajudar o teu pai, porque eu vou começar a trazer os jovens. E aí na hora do intervalo do almoço, na cidade dele pode almoçar 2 horas. Eu não sei se aqui também é assim.
Só no Rio de Janeiro que o almoço é 45 minutos, né? E aí ele pegava as 2 horas do almoço e ia jejuar no monte. Ficava jejuando no monte e orando no monte. Deus, o Senhor falou que tem um projeto com meu pai. Eu não vou deixar a igreja do meu pai só porque tem 4 pessoas. Eu vou ficar do lado dele porque o Senhor vai honrar o meu pai. Aí ele falou assim, vou pedir meu pai para dirigir o jovem. Mas que jovem? Só tinha 4 membros na igreja? Aí ele falou, pai, eu queria te fazer um pedido. Posso dirigir os jovens? O pai, mas quais jovens? A gente vai começar um trabalho aqui, pai. Só para você ter uma noção. Igreja simples, de 4 membros. Eu fui pregar lá. Tinha uns 1000 jovens. Segunda-feira à noite. Só que ele falou que a condição para eu pregar lá, não era a condição que eu coloquei para pregar na igreja dele. A que ele me deu, é que eu não podia divulgar que ia pregar lá, porque eles não divulgam a programação lá. Eles deixam na mão do Espírito Santo para trazer quem quer trazer. Aí eu falei, Jesus, eu falei para o meu secretário, você vê, eu pago meu hotel, pago minha passagem, para mim não passar luta nessa cidade lá. Aí eu falei, e tem uma coisa, se foi Deus mesmo, fala para ele que o único dia que eu posso é segunda-feira, na conferência. Aí ela perguntou assim, qual é o dia que você estava pensando em levar o pastor aí? Ela falou assim, não, a data que Deus falou comigo, segunda-feira. Cara, eu amo andar com gente que não tem nome, mas está apontando o céu. Eu amo andar com gente que não tem nome, mas ouve o que Deus está falando. Eu amo andar com gente que está puxando você para perto de Deus, que está dizendo para você, cara, a sarça vai tomar conta nesses dias de conferência. Eu amo andar com gente que quase que obrigou você a estar aqui na conferência, mas ainda bem que não desistiu de você, porque Deus vai pegar você aqui esses dias. Eu amo andar com gente que enquanto você está perdendo, está dizendo assim, ei, não se preocupa com a perda não, vamos encontrar o propósito, porque nas perdas Deus revela o propósito. Só para fechar aqui, quando eu preguei, e eu estou lá para pregar, né? Imagine que o nível lá da frequência está alto. O pessoal chapando, tal, e o couro comendo, e eu ali doido já para entrar para pregar. O menino entrou para pregar antes de mim, assim. 20 minutinhos. Irmão, quando eu preguei, ele pregou 20 minutos, eu falei assim, Deus, eu vou ter que pregar alguma mensagem aqui que o Senhor vai ter que me dar, porque o nível era tão... A glória, a palavra, a revelação. Deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa redefinir algumas coisas na nossa vida, principalmente nessa geração. Cuidado que nem todo mundo que tem influência tem relevância. Eu quero andar com gente que não tem nome, mas tem revelação de Deus, que me mostra. Aí eu te pergunto, qual é o segredo do crescimento daquela igreja? Frequência do céu. Qual é o segredo daquela juventude? Se não fosse normal, esses dias eu estou lá na igreja, parou um monte de carro. E ele, pastorzão, viemos aqui, nem avisamos nada, viemos te ver. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, porque a gente veio aqui porque Deus falou que o Djalma vai pregar na nossa conferência e já veio conhecer ele já. Eu falei, mas o Djalma é um senhor, rapaz. O Djalma chegar na igreja de vocês é longe, é distante do aeroporto. Aí, não, mas Deus falou comigo. Rapaz, quem chega na hora que eles estão chegando? Djalma, que foi pregar na Lagoinha, na conferência do Espírito Santo, foi lá me dar um abraço. Aí Djalma, eu falei, Djalma, os meninos querem te conhecer, claro. Aí daqui a pouquinho, Djalma falou assim para mim assim, eu senti de abençoar eles para ir para a minha conferência, vou abençoar eles, Deus botou no meu coração. Eu falei, Djalma, não me conta uma história. Eu quero andar com gente que promove o reino. Eu quero andar com gente que não bota a nossa cabeça atrás de coisa que não vai dar futuro para a gente. Eu quero andar com gente que aponta o caminho. Eu tenho quantos minutos aqui? Que eu queria começar a pregar. Eu tenho 30 minutos, dá para pregar, dá para fazer muita coisa aqui ainda. Então, em segundo lugar, Deus vai ressignificar os teus relacionamentos. Fala para alguém, tem gente indo embora da tua vida. Mas tem gente chegando na tua vida. Porque só vai ficar na tua vida quem não compromete o teu propósito. Porque a minha oração hoje vai ser, sabe qual? Na tua vida não fica ninguém que te puxa para trás, só te joga para cima. Não tem como. Lembra a historiazinha da garota que eu namorava, bonitinha? É bonitinha, mas não tinha futuro, querido. Claro que a que eu sou casado hoje, que foi a minha namorada, é muito mais bonita do que ela. É claro que é. É claro que é. Grava isso aí.
Grava agora. Faz um story agora para mim. Eu amo a minha mulher. Gente, Deus me deu uma mulher tão incrível. Não, porque eu ficava assim, será que é? Será que não é? Será que é? Cara, quando eu vejo... Porque, falando de sentimento aqui rapidamente, a pessoa que Deus tem para você vai construir tudo junto. Ou não vai? A minha, Enoque, quando eu falei, Deus me chamou para ser pastor, ela ficou 1 ano trabalhando, me bancando. Porque eu tive que sair da empresa, e aí as economias acabaram, ela falou, eu trabalho 1 ano. E ela me bancava. E eu não tinha vergonha, não. Vergonha? Eu estava no centro, vergonha? Ela pegava o cartãozinho, pagava a janta, fazia as compras de casa. Só que um dia ela falou assim, meu filho, se Deus chamou você, me chamou também. Eu disse, como é que a gente vai viver? Ela disse assim, do salário da denominação. Sabe quanto que era o salário da denominação que eu ganhava naquela época? Olha para mim aqui, R$500. E eu era bem pago. Ela falou assim, eu lembro, Enoque, a gente dividia um pão na hora do almoço. Teve um dia que estava tão louco lá em casa o negócio, que ela falou assim, poxa, assim que Deus abençoar, a gente podia comer os frutos do mar. Eu disse, é hoje. Ela disse, mas como assim? É hoje. Eu peguei uma panela, fervi água, meti um caldo quinó de camarão. Peguei cebola, tomate, eu disse, você está convidada para jantar comigo. E você está pensando, acendi vela, botei mesa, fiz o estilo romântico. A pessoa que Deus tem para você vai construir do teu lado. Eu me lembro que um dia indo para a igreja, o combustível acabou. Isso só acontece com quem está no propósito. Porque algumas coisas acabam na tua vida para Deus mostrar para você que você não pode desistir. Ela falou, amor, não tem problema, não vou empurrar o carro. De saia, sapato alto. Antigamente vinha para a igreja assim, sapato alto, saia. E eu lá. Porque o homem é assim, né? A mulher vai empurrando e o homem vai dirigindo, né? A mulher de hoje é assim, elas que trepam na escada para botar parafuso na parede, antena. A minha faz tudo lá. Resistência? Minha mulher sabe fazer isso. Eu que não sei. Vem para cá. Na hora que eles entendem isso, ou melhor, que Saul entende que Deus estava conectando ele a um propósito, olha que interessante. Saul, ele era um homem temente a Deus. Ele disse o seguinte, ó, como é que eu vou até o profeta de Deus se eu não consigo honrar o profeta de Deus? O homem de Deus. Só que naquele momento, o que o seu amigo, o seu servo faz? Cara, eu tenho, e o que eu tenho, eu vou investir em você. Então eu quero andar com gente. Por mais que não tenha nada, o que tem investe em mim, sem querer nada em troca. Eu quero andar com gente que me conecta ao meu propósito e não me permite me perder no meu destino. Porque senão simplesmente a gente se perde do destino, porque a gente não se ressignificou os relacionamentos. Então, em segundo lugar, ressignifique os seus relacionamentos. Ande com gente que te conecte ao teu propósito. Só que quando chega no ambiente profético, é muito claro que a gente percebe que existe uma coisa que, infelizmente, tem comprometido muitos de nós. A gente não consegue se ver a partir do que Deus tem. A gente sempre se vê a partir, talvez, das nossas relações que foram insignificantes, do nosso passado que foi traumático e, muitas vezes, da nossa origem que é simples. Porque se você parar para ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida, baseado naquilo que você foi, naquilo que você, talvez, enfrentou, você fala assim, cara, Deus bateu na porta errada. Como é que Deus vai fazer tudo isso comigo, Gile? Porque quando a Bíblia começa a trazer, através da palavra profética, do ambiente profético, o que Deus estava promovendo na vida de Saul, ele falou assim, cara, tá louco, eu sou o menor da casa do meu pai. Infelizmente, a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que Deus está promovendo na nossa vida por causa das nossas experiências, que muitas vezes são pessoais, mas são legítimas. Eu tenho aprendido que você tem que respeitar a tua história, por mais simples que seja. Você não vai chegar a lugar nenhum enquanto você não se vê a partir da ótica de Deus, se enxergar a partir da forma que Deus te enxerga. Está na hora de você começar a entender e reconhecer que, de fato, se Deus te chamou realmente para manifestar o reino, seja em qualquer lugar, em qualquer esfera, isso vai acontecer, sim ou não? Só que o problema nosso é que você está sempre desvalorizando aquilo que você é.
E por você não valorizar aquilo que você é, você está sempre valorizando o outro, você está sempre reconhecendo o outro. Ah, se eu tivesse isso ia acontecer. Ah, se eu tivesse, sabe? E aí, voltando para a história dessa molecada lá no Espírito Santo, os caras não estavam nem aí para nada. Cara, a gente aqui, ó, capixaba, 1000 jovens numa igreja, segunda-feira, proibido divulgar quem ia pregar, não podia fazer nada. Por quê? Porque eles sabiam quem ele era. Enquanto você não se vê a partir da ótica de Deus, você vai rejeitar a proposta que Deus tem para a tua vida. Você vai se achar sempre insignificante. Você vai se achar sempre alguém limitado. Você vai achar que realmente o que está acontecendo com você... Ei, cara, de boa. Olha para mim aqui. Vamos dar uma olhada na história de José. Cara, tive um sonho. E aí, que sonho é esse? Cara, sonhei que vai acontecer assim, assim, Deus falou comigo, eu vou influenciar a minha geração, inclusive a nossa casa, eu vou servir vocês. Cara, você está maluco? Que sonho é esse? O cara não se intimidou. Quando você sabe quem você é, você não se intimida em ambiente, você se posiciona. Às vezes Deus te coloca em um ambiente, você simplesmente se contrai. Me lembro, eu estava nos Estados Unidos ministrando, e chegou, era uma conferência, tinham 3 ministrantes, e eu me lembro que um dos ministrantes era um cara top. Cara, eu me lembro assim, eu comecei a falar assim, o cara vai me assistir pregando. Eu fui derretendo. Daqui a pouquinho, tem aquelas igrejas que tem aquelas irmãs assim? Aquela irmã apareceu ali. Primeiro eu falei, o que está acontecendo com aquela irmã? Alguém segura ela, que ela está descontrolada. E ela parou na minha e falou assim, homem, assim, aquelas profecias assim, no estilo do Coque. O céu desce. Homem, eu te trouxe aqui e te coloquei entre os grandes. Ei. Cara, Deus já falou comigo acerca de você, o que Ele vai fazer na tua vida. Ah, mas eu tenho uma... Deus não vai permitir que você continue se sabotando no teu propósito. Deus não vai permitir que você fique dando desculpa. Deus não vai permitir que você fuja daquilo que Ele está apontando para a tua vida. Deus não vai permitir. Ele sabe de onde você veio, Ele sabe o que você enfrentou, Ele sabe se você foi abusado, Ele sabe exatamente os desafios, e tudo que você passou tem a ver com aquilo que Ele vai te usar agora. Um dia eu perguntei para Deus, Deus, por que você permitiu eu ser abusado com 7 anos de idade? Ele disse, você quer saber? Não era o que eu tinha para você, mas a partir de tudo isso, eu vou te usar para que uma geração seja curada e uma geração seja, de fato, alcançada. Sabe qual é o seu problema? O problema é que o vitimismo tomou conta de você de tal maneira que quando Deus... Você está igual Mefibosete. Você está na mesa do rei e está achando que todo mundo está vendo, sabe, os seus defeitos. Só que você se esqueceu que quando você está na mesa, ninguém consegue enxergar você da cintura para baixo. Ou seja, na mesa do teu propósito, na revelação, as pessoas não conseguem perceber os teus defeitos, as tuas limitações, as suas crises. Mas você fica nutrindo tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, você sabe que Deus quer usar a tua vida. Você está comigo aqui, sim ou não? Então, Deus não vai aceitar as suas desculpas. De onde você veio? Ah, sabe quem eu sou filho? Ah, realmente, benjamita, você não é da tribo de Levi, você não é da tribo de Judá. Como é que você vai reinar? Ei, as coisas de Deus não têm explicação. Deus vai te conectar a pessoas e ambientes que, se você for olhar para a tua história, não vai fazer sentido, mas tem a ver com aquilo que Deus projetou. Então se prepare, porque Deus vai mexer na tua agenda. Se prepare, porque Deus vai criar ponte na tua vida. Alguém pode reagir? Se prepare, porque Deus vai criar conexões das nações com você. Se prepare, porque você vai estar diante de pessoas. Fala assim, mas como que isso aconteceu? Tem a ver com graça, tem a ver com favor. Não tem a ver com merecimento. A gente é capaz de, nos vitimizar, potencializando o nosso passado, as nossas fraquezas, os nossos erros, mas a gente não é capaz de olhar a graça e entender que a graça me quer na mesa. Cara, um dia antes Deus falou, Samuel, prepara tudo, porque eu estou enviando um cara para você, que você vai ungir ele como príncipe. Vocês sabem por que Saul lá na frente desobedeceu a Deus? Vocês sabem? Vocês já pararam para pensar nisso aqui? Um dia lendo, eu descobri. Por que Saul desobedeceu a Deus? Porque ele continuava se enxergando como menor.
E enquanto você se enxerga como menor, não no sentido de simplicidade, humildade, mas de não reconhecer o que Deus tem com você, você não vai avançar para o teu propósito, você vai nutrir a tua fraqueza. Se é para nutrir alguma coisa na tua vida, nutre aquilo que o céu está falando, nutre aquilo que o céu está apontando, nutre aquilo que Deus está trazendo à existência. Você está comigo aqui? Alguém pode reagir, cara? Então ele, cara, sou eu, não sou eu? É, não é? E eu amo a forma de Deus porque algumas coisas Deus fala na frente das pessoas e outras coisas Deus fala sozinho. A mesa estava preparada, o lugar estava preparado, o ambiente era perfeito e tudo aquilo Deus falou, mas de repente Samuel falou assim, cara, passa à frente. Tem coisa que eu tenho que falar com você, porque se você não entender agora o que Deus está fazendo, por mais que as pessoas entendam, porque tem gente que se convenceu da nossa chamada, mas nós não nos convencemos da nossa própria chamada. E às vezes a gente anda com gente que se convenceu sobre aquilo que Deus falou com a gente. Sabe qual é o problema? De repente tem gente acreditando em você e você não está acreditando em você. Tem gente investindo em você e você simplesmente diz assim, cara, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu quero dizer uma coisa aqui nesses dias, se prepare. Deus vai te estabelecer em áreas específicas que talvez você nunca percebeu isso, mas Ele está dizendo que o tempo é agora. Você tem que entrar na frequência do céu, você não pode tornar familiar aquilo que é exclusivo, não torne comum essa visitação. Não permita que Jesus olhe para você como olhou para Jerusalém e chore, porque Jerusalém estava perdendo aquela estação. Não perca a estação. Nós estamos diante dos melhores dias da nossa vida. Cara, eu sei que para muitos de nós, pastores, esse período pós-eleição, esse período com as loucuras que a gente está vivendo aí, para muitos de nós, há um espírito de medo, uma pressão tentando nos dominar. Mas para mim, eu estou vendo a melhor estação, a melhor oportunidade. Eu estou vendo um tempo que Deus vai nos fazer realmente não ser influente, mas ser relevante, fazer a diferença nessa estação. Talvez perdeu jumenta, mas estabeleceu o propósito. Talvez você se preocupou com algumas coisas na sua vida, mas agora você vai perceber que Deus está te levando a um lugar. E sabe o que eu amo? Eu amo que e a gente fecha aqui, quando o time de louvor pode subir aí, galera aí, quando Saul, ele tem essa experiência com Samuel, um autêntico profeta, um ambiente autêntico, sabe, a gente precisa voltar a criar conferências autênticas. Gíria, eu tenho uma palavra profética para você, o que eu estou vendo no mundo espiritual. Eu estou vendo que nessa conferência Deus vai te levar a um lugar tão claro de autenticidade sobre aquilo que vocês são, sobre aquilo que vocês carregam. É como que o Senhor, sabe, tirasse do raio de vocês qualquer ideia de construir algo que não seja exatamente o que Deus tem para vocês. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus acelerando vocês num nível tão profundo, que vocês vão viver uma colheita a qual vocês nunca viveram numa estação tão difícil. O Senhor está dizendo para você, sabe o que eu vejo? Eu vejo um relógio que ele estava completamente enferrujado, mas os ponteiros começaram a ser liberados. Deus está dizendo para você que o tempo da espera acabou. Eu estou trazendo ao teu coração discernimento sobre a frequência certa que vocês vão entrar. E isso vem com aceleração. Ei, escute uma coisa. Deus só estava esperando, a cadeira estava preparada, Deus estava só esperando Saul chegar. Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Um dia antes, Deus já tinha preparado todo o ambiente. Então, acelere. Não perca tempo mais com as tuas crises existenciais. Acelere. O que Deus está promovendo na tua vida é muito maior de tudo que talvez você julgue, você analise que foram percas na tua vida. Eu amo a ideia de Deus falar assim, cara, as jumentas do teu pai já apareceram. Agora, você sabe por quê? Sabe por que Samuel, ele só deixa para falar das jumentas que se encontraram depois de Saul viver uma experiência na mesa? Porque algumas coisas só vão perder
o valor para a gente, o interesse para a gente, que a gente tanto quer, quando a gente desfrutar um pouco do que Deus está preparando. Quando a gente desfruta do que Deus está preparando, o que a gente estava muito afim, perdeu o sentido. O que era a jumenta? Diante a atmosfera que Saul entrou. O que era a carreira que o pai estabeleceu? As jumentas, a carreira, a história de vida. O que eram os sonhos? O que era aquilo? Não era mais nada. Deixa eu te falar uma coisa. Quando teu coração se alinhar à frequência do céu, as expectativas que você criou para os teus objetivos pessoais, perdeu. Paulo, no porto de Mileto, ele fala assim: não tenho a minha vida por preciosa. O cara estava bombando na melhor igreja do mundo, do planeta. A Ásia tinha sido tomada. Cara, os livros de feitiçaria foram queimados. Imagina uma igreja tão influente na cultura, não existiu na história, uma igreja tão influente na cultura como a igreja de Éfesos. Era uma loucura, um avivamento. Igreja que plantava. Paulo falou assim: cara, isso tudo aqui é maravilhoso, mas tem uma coisa que me move. É estar no centro do propósito, é a presença. Eu preciso ir porque eu vou para a Judéia, mas antes da Judéia eu preciso passar, está tendo Pentecostes em Jerusalém. Eu quero ouvir mais uma vez o que o Espírito Santo está falando. Eu não vou me mover sem ouvir a voz clara de Deus. Por que as jumentas ficaram perdidas até Saul estar na mesa? Porque você tem que desfrutar primeiro do que o céu está falando, do que o céu está preparando, para você perder completamente o interesse por alguns projetos pessoais. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Os teus projetos não cabem nos projetos de Deus. Eles são maiores. Eu vim aqui para te frustrar. Eu vim aqui para dizer que Deus vai mexer de uma forma tão poderosa na tua agenda. Deus vai mudar os teus relacionamentos. Deus vai fazer você experimentar uma comida que você nunca experimentou. Tinha uma coxa, uma porção preparada. Cara, o que Deus prepara. Por que tinha um dia e um dia é como 1000 anos? Sabe o que significa um dia no contexto do que estava preparado? Estava preparado desde a eternidade. Tem uma porção que Deus preparou para essa geração desde a eternidade. E essa porção, ela é maior do que os sonhos pessoais. Não foi o Senhor que te ungiu sobre príncipe? Sobre toda herdade, sobre todo mundo? Cara, mas isso é grande demais para mim. Quinto lugar, toda a visão de Deus para a nossa vida é maior do que a gente. O que Deus vai fazer com a gente precisa ser maior do que a gente, para que a gente se torne dependente dEle. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. É uma percepção minha. Teve uma época que era alta performance. A galera da alta performance. Depois teve uma época, todo mundo sabe fazer tudo. Sabe o que Deus falou para mim, Mahatma? Chegou uma época que eu vou usar quem não sabe de nada, mas que está vazio na minha presença e quer aprender de mim, porque sou humilde, manso. Eu não estou dizendo que você não deva buscar competência e desenvolver competência. Eu estou dizendo que você deva ter um vazio dentro de você, no sentido que ele é do tamanho de Deus e que só Deus vai preencher você. Eu não consigo me ver em qualquer projeto que meu pai sonhou, em qualquer empresa que eu passei na minha vida. Eu não consigo me ver. Mas aonde eu me vejo hoje, cara, o sentimento de contentamento é algo absurdo dentro de mim, porque eu sei que eu estou cumprindo o propósito. É com você que Deus está falando hoje. Das jumentas a gente já vai falar do que se perdeu na tua vida, mas Deus não pode trazer de volta enquanto você não experimentar da porção do reino que Ele tem para você. Até que você se apaixone, até que você fale, cara, e eu amo. Saul saiu dali, sabe como que Saul saiu dali? Saul saiu dali direto, cara, direto para o ambiente profético. Ele saiu dali e no meio do caminho Deus já começou a dar sinais do cuidado dele sobre a vida. E quando ele chega naquele ambiente, olha que interessante, Saul começa a profetizar, cara. Aí o pessoal fala assim, mas não é ele o filho de Quis, Benjamita, que está profetizando? Por quê? Porque as pessoas sempre querem te enxergar a partir do teu passado. As pessoas estão sempre procurando você naquele lugar que você não se encontra. Tem uma unção sobre a tua vida, tem um propósito, cara.
tem um chamado claro sobre você. Sempre vale a pena você abrir mão de tudo para ouvir a voz de Deus. E eu quero te convidar a gente fazer uma oração. Eu sei que já oramos aqui, está começando essa conferência, vai vir coisa poderosa, mas eu quero te convidar a você vir nesse altar e fazer, sabe, um tempo de resetar. Tu fala assim: Deus, eu venho para cá, para essa conferência com toda a minha fome, e sabe, para todo faminto o amargo é doce, e eu venho para cá para ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim, eu não quero desprezar o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor tem nesses dias. Então cada palavra, cada canção, cada palavra de conhecimento, sabedoria, o que vai acontecer, cada mover, eu quero que você venha para cá para orar, para se esvaziar completamente. Se Deus me permitiu abrir essa conferência para vocês aqui, cara, eu tenho um convite. Vem cá perder as suas jumentas hoje, porque quem sabe Jesus vai achar você. Vem para cá desprendido dos seus sonhos. Vem para cá desprendido. Eu quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre aquilo. Eu quero que Deus faça exatamente. Não. Nós não vamos fazer dessa conferência um lugar de manipulação. Nós não vamos fazer esses dias um lugar para induzir uma mensagem que não é que Deus tem. Nós vamos vir para esse lugar, dizer: Deus, eu estou pronto para ouvir tudo. Eu quero orar por você. Se você se permite, vem para cá. Vem no altar, a gente vai adorar. E a gente vai ter esse tempo de adoração, de oração, de ministração. Eu quero que você venha livre, completamente livre. Você é livre.